E como o Pedro estava contando, amanhã Walter Delgatti depõe na CPMI. Vou trazer um pouquinho de bastidor para vocês sobre isso. A equipe da senadora Elisiane Gama, que é a relatora da CPMI, que é quem primeiro vai inquirir o hacker, estava com dificuldade ontem, gente, de fechar as perguntas. Esse é um personagem daqueles que só o roteirista de Brasil produz, porque ele é cheio de histórias, enrolado aí com várias questões, quase desde a adolescência. Então, o que eu apurei é que estava chegando um monte de informação ali para os técnicos e ninguém sabia direito o que era verdade, o que era mentira, o que podia ser pista falsa. Então, tinha uma grande dificuldade de depuração ali das informações. E a equipe estava cada vez mais convencida que o foco dos questionamentos da relatora tinha que ser o envolvimento do Walter Delgatti Neto com esta suposta ajuda que ele teria prestado ao Ministério da Defesa para produzir, na época do governo Jair Bolsonaro, aquele relatório contra o funcionamento das urnas. Foi um relatório muito polêmico, em que o Ministério da Defesa questionava a integridade das urnas eletrônicas, provocou a maior confusão. Então, a gente deve esperar amanhã perguntas da senadora muito focadas nesse sentido. O próprio advogado do Walter Delgatti já admitiu que ele participou de reuniões no Ministério da Defesa sobre esta questão. Outro foco, claro, vai ser o encontro dele com o Jair Bolsonaro e Carla Zambelli. Na oposição, o foco vai ser totalmente diferente e é por conta da complexidade desse personagem. Por que Walter Delgatti ficou famoso? Ele ficou famoso, na primeira vez que o Brasil ouviu falar dele, foi porque ele invadiu as contas do ex-procurador Deltan Dallagnol, as trocas de conversas entre os procuradores e revelou ali para alguns jornalistas o que ficou conhecido como a Vaza Jato e que acabou comprometendo a credibilidade das investigações da Lava Jato com conversas ali entre o ex-procurador Deltan Dallagnol e o ex-juiz Sérgio Moro. O foco da oposição vai ser questionar Walter Delgatti sobre a Lava Jato e questioná-lo principalmente sobre quem pagou para ele investigar, para ele entrar, hackear essas contas. Ele vem defendendo, e a gente questionou o advogado dele aqui no 360, ele vem defendendo ao longo do tempo que não foi pago para isso, que praticamente esbarrou. No caso da invasão do Conselho Nacional de Justiça, ele diz que foi pago pela deputada Carla Zambelli. Então, a oposição vai tentar questionar essa aparente contradição no comportamento dele. Vamos agora para um pouquinho de análise. Eu sempre preciso ver quem é que está comigo, porque os meninos saem, correm para apuração, voltam, aí de vez em quando aparece uma cadeira vazia, etc. Vamos lá. Gustavo Uribe. Personagem delicadíssimo. Ontem, o que eu ouvia e hoje de manhã também ali, entre tanto governo contra oposição, quem estava preparando as perguntas, olha, muito difícil separar o que é mentira, o que é verdade. Como tratar esse personagem amanhã? Muito falastrão, que entra em contradição em várias versões. Inclusive, o diretor José Padilha, de Tropa de Elite, chegou a pensar fazer um filme sobre Walter Delgatti, mas depois desistiu. Há algumas contradições que a CPMI vai tentar levar adiante. Primeira delas, como foi o encontro com Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Porque há a versão de Carla Zambelli e há a versão de Walter Delgatti. Carla Zambelli diz inicialmente que levou o Walter Delgatti a este encontro e, chegando lá, Jair Bolsonaro fez uma pergunta genérica sobre urnas eletrônicas. E aí ele teria respondido em relação a elas, que é muito difícil acessá-las, mas que há um sistema que pode ser, de alguma forma, ele conseguiria obter algumas informações. Por outro lado, o que disse Walter Delgatti para a Polícia Federal? Que Jair Bolsonaro perguntou especificamente sobre código-fonte e que Walter Delgatti teria respondido que não poderia ter acesso ao código-fonte porque ele não poderia entrar no Tribunal Superior Eleitoral.
Então, desse modo, ele não conseguiria ter acesso ao sistema central. Walter Delgatti já deu um depoimento longuíssimo à Polícia Federal. É por isso que a Polícia Federal tem dúvidas se uma delação premiada dele valeria a pena ou não, porque ele já falou muito. Que novos elementos ele poderia trazer se ele já falou muito? Então, é uma questão neste momento, e o depoimento de hoje a Polícia Federal serve para isso, para saber se ele tem novas evidências que podem levar a uma delação premiada que leva a um relaxamento de pena. Então, este é um ponto também crucial no depoimento de hoje da Polícia Federal. Ele já deu indicações de que falaria, depois o advogado dele disse que ele ficará em silêncio hoje, mas que ele falará amanhã. Então vamos observar quais serão os novos elementos que ele vai trazer hoje à Polícia Federal para saber um pouco qual será a temperatura da CPMI. Mas é uma personagem falastrona e, claro, ele vai falar bastante e dar novos elementos e isso pode ser um prato cheio para a CPMI. Thaís, na sua avaliação, quem é que vai conseguir explorar melhor esse personagem, já que ele tem envolvimento com os dois campos políticos, governo ou oposição? Raquel, o problema para a oposição conseguir explorar o caso da Vaza Jato é o que aconteceu com os processos. Vou relembrar aqui para quem nos acompanha. O processo da Operação Spoofing, que é aquela que investiga de fato o hackeamento dos celulares das autoridades, onde ele está, vou até ler aqui para não errar. Ele está correndo na 10ª Vara Federal aqui do DF e já está pronto para a sentença, ou seja, ainda não tem uma condenação a respeito do hackeamento. O que aconteceu logo depois? Em paralelo a essa investigação do hackeamento da Lava Jato, a PF abriu um inquérito específico para apurar se teve mandante e pagamento para o crime que Walter Delgatti Neto cometeu à época, que foi o de invadir os celulares. O que aconteceu, então, com esse processo específico? Esse inquérito foi arquivado no ano passado, com a conclusão de que não houve pagamentos nem mandantes. Ou seja, a PF não encontrou prova disso. Isso a gente está dizendo ano passado. Ou seja, foi a Polícia Federal do governo anterior que decidiu arquivar o inquérito que apurava supostos mandantes e suposto pagamento no caso da Vaza Jato. Por isso que eu acho que a oposição, ela talvez precise se preparar um pouco melhor para conseguir trazer o Walter Delgatti Neto ou levar o Walter Delgatti Neto de volta para o colo do governo Lula, Raquel. Tá certo, Thaís.